Já ouviu a voz de Deus hoje? Que tal ler a Bíblia antes de dormir? Eu sou o pastor Vitor Soares e quero te convidar a esse tempo devocional estudando hoje Êxodo capítulo 21. Encontramos aqui uma série de leis ligadas à nação de Israel. Chamamos de leis civis, como é que deveriam se portar diante dos escravos, diante da violência. E o legislador tenta trazer aqui para cada uma destas demandas qual deveriam ser as respostas, quais deveriam ser as penalidades. Ele estava tentando normatizar um mundo bárbaro. Quando a gente lê esses textos de Êxodo, às vezes a gente fica assustado. Alguns fazem muito sentido, mas outros, à luz da modernidade, parecem ser violentos demais, parecem não expressar exatamente o caráter de Deus. Mas o que precisamos entender é que Deus, sim, é santo, justo, puro, mas ele estava intervindo numa sociedade corrompida, perversa, depravada, bárbara. Se ele coloca as leis que realmente estão no seu coração, nenhum homem conseguiria sobreviver. Mas ele estipula uma humanização diante da barbárie que existia naquela época. Como é que Deus poderia lidar com a situação de escravidão dentro do povo de Israel? Como é que Deus poderia tratar o homem violento, o homem que brigava e agredia outro homem? E é dessa forma que a lei civil vai surgindo. Sabe, se a gente tratar a lei civil da mesma forma que a gente quer tratar a lei moral, nós iremos cometer vários equívocos. Essa lei que aqui está, que leremos agora alguns versos, eu irei citar alguns para vocês, não é mais uma lei que está em vigor para os nossos dias, pois nós temos uma nova legislação. Mas naquela época que era permitida a escravidão, naquela época onde os hebreus foram escravos e agora saíram nômade ali no deserto, aquele povo precisava entender como é que deveria tratar as pessoas naquele período. E todo escravo hebreu, no 7º ano, deveria ser liberto. Ele só poderia trabalhar como escravo durante 6 anos. E talvez você diga, pastor, como é que Deus valida a escravidão? Na verdade, imagine vocês, homens que foram comprados como escravos e estavam fadados a viver eternamente nesta posição, e agora Deus está minimizando esse dano, dizendo, olha, por 6 anos ele te servirá, mas no 7º ele sairá sem custo, você não pode vender esse escravo. É Deus tentando humanizar uma situação barbária, tentando trazer dignidade numa sociedade tão vil, tão perversa. Diante disso, se aquele escravo quisesse continuar com o seu senhor, por entender que ele era bem cuidado, tinha uma boa remuneração, ou tinha constituído uma família, ele precisava de forma pública declarar isso, e tinha todo um ritual para que isso se estabelecesse. Sabe, quando nós lemos esses textos, parece à primeira vista que é simplesmente uma validação do processo escravizatório. Porém, não é isso que nós lemos aqui. Quando nós entendemos como era horrível o cenário de escravidão do tempo antigo, como as pessoas eram usadas como objetos e como Deus está estipulando agora, nós percebemos então que Moisés está tentando humanizar aquele processo que era animalesco, que era brutal. Na sequência do texto, ele começa a falar a respeito de todo o cenário de violência. Se um homem agredisse o outro, ferisse, o matasse, mas não fosse intencional, teria um tipo de pena. Se houvesse dolo, vontade de matar, seria um outro processo, um outro tipo de pena. Se alguém fosse tentar furtar e assim fosse morto naquele processo, para cada um desses nuances tinha um tipo de penalidade, um tipo de cuidado, tentando sempre zelar para que a impunidade não reinasse, lembrando que aquela época era olho por olho e dente por dente. Então, era um processo de nivelamento, mas ao mesmo tempo de direitos humanos sendo estabelecidos ali, para que as pessoas não vivessem um tempo de barbaridade. Ele vai tratar sobre violência entre homem e mulher, sobre tantos cenários de violência e o que deveria ser pago de restituição para diminuir o dano. E quando nós lemos tudo isso, nós entendemos que realmente a humanidade estava caída, perversa, depravada e precisava de leis simples para tentar trazer algum tipo de esperança para um mundo bárbaro. Quando nós recriminamos essas leis aqui, e julgamos de repente que as nossas leis são superiores, elas deveriam mesmo ser, pois vivemos um outro tempo, um outro mundo,
O evangelho já chegou aos corações, a humanidade é tratada de uma outra maneira, mas se você abrir a janela de sua casa, se você acessar suas redes sociais ou assistir um noticiário, você vai perceber que o homem continua perverso, maldoso e que as leis precisam continuar duras, não porque é um anseio do próprio Deus, mas para que a convivência social possa se estabelecer. Parece que passaram-se tantos anos, mas a perversidade do homem só aumentou. Quantas vezes não percebemos ainda hoje cenários análogos à escravidão? Quantas vezes ainda hoje não percebemos cenários de agressão homem contra homem ou homem contra mulher? Quantas pessoas não usam de dolo, de vontade para agredir, ferir e matar pessoas? É por isso que precisamos de leis que possam estabelecer a ordem social. Foi assim que essas leis civis, foram implantadas no meio do povo hebreu. Qual é a minha oração no dia de hoje? A minha oração no dia de hoje é que nós possamos olhar para o nosso coração e tudo aquilo que é animalesco, tudo aquilo que é brutal, venha dar lugar ao homem espiritual. Que eu e você venhamos a crucificar a nossa natureza terrena, a nossa natureza carnal, e viver uma vida para a honra e glória do Senhor. Todas essas leis são sombras. Nós temos a revelação máxima em Cristo Jesus, e com esta revelação cabe a mim e a você hoje viver para a glória de Deus. Vamos falar com o Senhor? Pai bondoso e querido, obrigado, Pai, por essas orientações que a Tua palavra nos traz. Essas orientações serviu para conduzir aquele povo tão vil ao longo do deserto e na instituição, ó Pai, da nação de Israel. Mas nós entendemos, ó Deus, que o objetivo era trazer qualidade de vida e honra, dignidade ao ser humano. Que nós possamos olhar para o nosso próximo, Deus, com compaixão, com misericórdia. Que não haja dolo, que não haja perversidade, que não haja corrupção, mas que possamos, ó Deus, espelhar aquilo que recebemos do Senhor, misericórdia e graça. Que as nossas relações, ó Deus, sejam pautadas por isso. É no nome de Jesus que te oramos. Amém e amém. Deus te abençoe, meu amado irmão e irmã. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, curtir, comentar e compartilhar. Aguardo você amanhã às 21h30.